começa a ler e começa a ter sono, indisposição, dificuldade de concentração. Então nós estamos fazendo com essa intenção, porque sabemos que tem muitas pessoas que vivem momentos assim em relação à sua saúde física e às vezes espiritual. Então é para essas pessoas que esse evangelho é direcionado, porque aí então ele vem como uma outra forma, né, de medicação, digamos assim, né? Porque nós temos a medicação que vai trabalhar nossas questões de ordem física, orgânica, né? Mas nós temos a medicação também que ela vai ser bem aceita, digamos assim, pelo nosso lado espiritual, não é mesmo? Então, nós vamos falar sobre o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec, ele dá início à obra dizendo assim: podemos dividir os assuntos contidos nos Evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de consolidação dos dogmas da Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Né? Então ele diz assim: se as 4 primeiras partes são objeto de controvérsias, a última, que seja o ensinamento moral, né, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, submete-se à própria incredulidade. O que ele quer dizer com isso? Porque, digamos assim, os atos da vida comum do Cristo, por questões históricas, a gente tem bastante dificuldade de verificar veracidade, não é mesmo? E também existem controvérsias, suscita controvérsias, né? Lógico, nós não vamos entrar nesse critério. Os milagres também não está pautado na ciência, né? Essa coisa de sobrenatural, a gente já não tem mais aonde se apegar para essa questão, porque nós temos uma ciência hoje que diz que não é sobrenatural, é natural, né? Magnetismo, essas coisas, materialização de espírito, essas coisas é natural e não mais milagre, né? Predições nós sabemos hoje em dia que é a própria mediunidade, a mediunidade propriamente dita. Então, quer dizer, já não é mais também mistério. E as palavras que serviram de consolidação dos dogmas, ou seja, aquelas entradas, todos aqueles costumes, aqueles hábitos de você praticar a sua fé. E isso não é só todas as igrejas, né? Todas as igrejas têm a sua forma de fazer a sua fé. E nós espíritas temos a nossa forma de fazer, por exemplo, dentro do centro espírita, né? Tem a sala de passe separada da sala de fazer o evangelho, a sala de conversar com os espíritos através da mediunidade é separada da sala de tratamento, que é a sala de passe. Então existem essas diferenças, né, que nós, na doutrina espírita, nós não chamamos de dogmas, né, mas nós sabemos que todas as religiões têm a sua forma de manifestar a sua fé, e seja por imagens, esculturas e a própria história que vai sendo passada de tempos em tempos. E o ensinamento moral, então as 4 primeiras ele diz que são objetos de controvérsia, não é mesmo? Porém a última permanece inatacável. E a última é inatacável por quê? Porque são os ensinamentos morais cristãos, e esses ensinamentos eles têm uma consistência muito poderosa na nossa vida. É como se eles estivessem inseridos na nossa mente, e quando nós transgredimos esses preceitos, é como se nós estivéssemos maculando alguma coisa íntima no nosso ser, que isso, se for se agravando e a gente não perceber e corrigir a tempo, pode causar até uma depressão, não é mesmo? Então essa questão, ela permanece inatacável, que são os ensinamentos morais, que ele chama de código divino, submete-se à própria incredulidade. E nesse tempo em que aliás, em todos os tempos, né, houve pessoas desacreditadas, pessoas que se diziam sem fé, pessoas que se dizem ateias,
sem religião, etc., descrentes, né? Por se sentirem às vezes muito injustiçadas e por não observarem coisas palpáveis nas religiões em que elas possam ter fé. Então, mas diante desse princípio, desse código divino, essas pessoas, elas ficam balançadas, porque nós não temos argumentos quanto a esses ensinamentos morais. Com o tempo, nós vamos discorrendo a respeito deles, o que eles são. Então, ele diz assim: é o terreno em que todos os cultos se encontram, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, sejam quais forem as suas crenças, pois ela nunca se fez objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas pelos dogmas. É isso, porque, digamos assim, você nunca ouviu ninguém disputando ou brigando por ensinamento assim: não façais aos outros aquilo que você não queira que seja feito a você, né? Porque, afinal de contas, se você fizer coisas erradas aos outros, você vai acabar tendo isso de volta para você, e você não quer isso para você. Então, a gente não ouve pessoas disputando esse tipo de ensinamento cristão. Mas outras coisas, a gente observa que há, sim, cada um trabalhando de uma forma a sua forma de interpretação. Sempre e por toda a parte levantada pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam encontrado nele a própria condenação. Ou seja, quando nós, digamos assim, podemos fazer coisas equivocadas, né? Ou seja, de má fé, ou seja, querer passar um ensinamento para convencer outra pessoa, sem mesmo que nós estejamos convictos daquele, apenas para fazer mais um, digamos assim, seguidor daquilo que nós acreditamos. Isso não é correto, não é mesmo? Não é correto ir buscarmos adeptos para aquilo que nós acreditamos. Então, se discutissem as seitas, teriam encontrado nele a sua própria condenação, pois a maioria delas está ligada à parte mística do que à parte moral. Então, vamos supor que você entre numa religião apenas porque todas as suas amigas foram para aquela religião, certo? Você não está preocupado com os ensinamentos cristãos, você está preocupado com a vida social que você vai ter ali, não é mesmo? Com o acolhimento que você vai ter ali. Você não está preocupado com os ensinamentos cristãos, com o que você vai fazer lá, com o que você vai doar. Mas você está preocupado com as companhias que você vai ter ali, a sua vida social. Então, se observássemos esses sentimentos que temos dentro de nós, assim, na calada da noite, digamos assim, intimamente, nós iríamos encontrar nesses ensinamentos cristãos que isso não é correto, né? O correto é você deixar que as pessoas amadureçam por elas mesmas o conhecimento e aurindo do próprio exercício de vivência e de percepção do que é certo e do que é errado, né? Pois a maioria delas está ligada à parte mística do que à parte moral. Ou seja, se eu vou para um lugar porque as pessoas que estão ali me interessam por alguma coisa que elas podem me favorecer na vida, então eu estou mais ligada à parte mística do que à parte moral. Então, quer dizer, será que eu estou sendo honesta comigo mesmo, com os meus anseios de encontrar Deus, de encontrar Jesus, de mudar de vida, de ter uma vida pautada na moral cristã? Acho que não, né? Então aí esses equívocos é que faz com que a gente às vezes tenha que recuar e voltar para trás. Que exige a renovação de si mesmo, porque esses ensinamentos morais, eles não tem como você dizer assim: eu não vou me modificar. Não tem sentido você procurá-los e chegar diante deles após perceber a seriedade que são, você não querer viver da forma como ele é pontuado pelos mais sérios, né? Allan Kardec e todos os espíritos. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida particular ou pública, o princípio de todas as relações sociais, fundadas sobre a mais rigorosa justiça.
E é tão verdade que esses ensinamentos, é como se nós trouxéssemos eles numa caixinha preta em nossa mente e que eles apitam todas as vezes que nós ouvimos o noticiário da vida pública, por exemplo, ou da vida social, seja lá o que for, que nos escandaliza. Que nós falamos, isso não é justo, isso não pode, isso não está pautado, que lei que permitiu que isso fosse feito. Então, essa questão moral, é ela que guia toda a humanidade, ela é uma regra de conduta que está... A própria lei que organiza a sociedade é pautada nesses princípios, não é mesmo? Na filosofia e etc. E enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade que virá. É uma ponta do véu erguido sobre a vida futura. Este é o tema exclusivo desta obra. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que acreditam que Allan Kardec fez um Evangelho para o Espiritismo, né, e que este Evangelho é de Allan Kardec, não é do Cristo, enganam-se todos, porque na verdade Kardec ele só faz esta obra porque a doutrina espírita ela é uma ciência, mas ela é uma ciência que ela parte da religião não, dos princípios morais do Cristo. De religião não, religião é o homem que faz. Ela parte dos princípios morais do Cristo. Porque como ciência, ela tem que estar pautada em leis. E a lei física que rege a vida na matéria, então é a lei que faz com que nós temos uma ação e reação, né? A moral cristã, ela está pautada nessa lei, a lei de ação e reação. Então, Kardec ele pauta toda esta obra em cima dos ensinamentos morais do Cristo. Então, nós não podemos dizer que Kardec inventou uma religião. Não, Kardec não inventou nenhuma religião e, inclusive, ele não inventou a mediunidade. A mediunidade está registrada em tudo quanto é escrito do passado, da antiguidade, e independente de religião, mas existem testemunhos, existem relatos, a história conta muito essas coisas, não é mesmo? E existem os filósofos também que tentaram camuflar isso daí, mesmo aqueles que já tinham certeza disso, eles ainda tentaram camuflar, e inclusive alguns orientadores da doutrina espírita, Sócrates e Platão, eles antecederam a doutrina espírita, porque eles já falavam isso, né? Então, esse vídeo, eu não quero fazer vídeos longos, porque os vídeos longos são cansativos, né? Então, eu prefiro que a gente vai fazendo de trechinho em trechinho, para que não nos canse. Nem eu fico cansada de fazer isso aqui, porque não tenham dúvidas que é um trabalho bastante exigente, apesar de eu estar fazendo sem nenhum recurso. Estou gravando aqui na câmerazinha da Microsoft mesmo. Então, mas mesmo assim é trabalhoso, a gente tem que pensar em tudo, e aí eu faço sem nenhum recurso de não sei, essas coisas de vídeo, de melhorar vídeo, tipo, melhorar a voz, para que a voz ficar melhor, não sei como colocar luz, não sei como fazer recortes para tirar aquelas partes que não ficam tão boas. Que Jesus nos abençoe, nos derrame sua luz imensa, e principalmente a todos aqueles que estão perdendo familiares neste período de pandemia. O nosso vídeo é inclusive e fundamentalmente para tentar acalmar o nosso próprio coração por não estarmos nos sentindo útil nesse momento em que nós gostaríamos de estar fazendo alguma coisa para ajudar a humanidade e que não podemos porque não conhecemos nada ainda dessa doença. Então, se nós nos expomos e somos mais um a ocupar um leito hospitalar, nós não estamos ajudando, nós estamos atrapalhando.